Olá, crianças, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou tia Claudineia e mais uma vez para falar a palavra de Deus para vocês. Continuando com a história de Daniel, que a tia falou no outro vídeo, então hoje eu vou falar de Daniel, capítulo 6. A tia não vai ler o capítulo todo, mas vocês em casa procurem pedir alguém para ler, se vocês não souberem ler. E se vocês forem já grandinhos e souberem ler, vocês mesmos leiam o capítulo 6 de Daniel, que é muito lindo, tá? Depois do rei Nabucodonosor, que levou Daniel, os amigos dele, cativo, né? Para servir no palácio, o que aconteceu? Teve outros reis. E nessa época aqui, no capítulo 6, está falando sobre o rei Dario. Esse rei Dario gostava muito de Daniel. Porque Daniel tinha o quê? Um espírito excelente. Daniel fazia as coisas muito bem feitas. Porque acredito que Daniel fazia assim. Porque Daniel era um homem de Deus. Daniel tinha o costume, né, de orar, um compromisso com Deus, de orar 3 vezes ao dia. E 3 vezes ao dia ele ia ao quarto dele, abria as janelas e orava, né, dando graças a Deus, falando com Deus. Então, como Daniel era muito amado pelo rei, teve outras pessoas, né, outros sábios, que invejaram Daniel. Ficaram, né, com raiva de Daniel, por Daniel ser tão bom e amado pelo rei. Então, o que eles fizeram? Eles armaram, né, uma armadilha para Daniel. Como assim, tia? Eles falaram com o rei que durante 30 dias nenhuma pessoa do reino poderia falar, pedir nada a algum homem ou pedir alguma coisa a algum deus, a não ser o rei. E aí falaram, né, que deveria fazer isso. O rei nem imaginava que ia prejudicar Daniel com isso. Aceitou. Então, durante 30 dias, ninguém poderia orar ou falar com outro deus ou pedir alguma coisa a alguém, um outro homem. Só poderia fazer isso com o rei. E aí o que aconteceu? Depois que o rei selou o decreto, né, com o anel, que naquela época fazia isso, eles ficaram vigiando Daniel, porque sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ficaram vigiando. Quando Daniel ficou sabendo dessa escritura que o rei tinha assinado, vocês pensam que Daniel ficou com medo e desistiu de orar? Não, Daniel era muito fiel a Deus. Então aqui, ó, em Daniel, a tia vai ler aqui agora, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, quer dizer, o rei tinha assinado esse decreto, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas, da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, olha só, ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele não ficou com medo. Ele não se dobrou diante daquele mal. E aí, olha só, aqueles homens maus, no versículo 11, fala assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então eles viram Daniel fazendo isso. Então eles foram até diante do rei e falaram: ó rei, achamos um homem que não fez caso do decreto do Senhor e ficou orando ao Deus dele. E ao invés de pedir ao Senhor, ficou orando ao Deus dele. Aí o rei perguntou: mas quem foi esse homem? Aí eles falaram que foi Daniel. Aí aqui, ó, no versículo 14 agora, tá? Ouvindo então o rei o negócio, que tinha sido Daniel, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvar. Então o rei ficou, Daniel era tão amigo do rei, fazia as coisas com tanta excelência, né? Que o rei ficou assim muito triste, penalizado, que não queria que isso acontecesse, porque quem desobedecesse essa lei ia ser jogado na cova dos leões. Olha só. Então os leões iam matar e comer aquela pessoa, né? Então o rei sabia a penalidade.
Então o rei não queria que isso acontecesse. Ficou pensando, o que eu posso fazer para livrar Daniel? Mas não tinha jeito. O decreto estava assinado, selado com o anel real, não teria como voltar atrás. E aí olha o que aconteceu. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançaram na cova dos leões. Não teve outro jeito, teve que fazer isso. E falando o rei, disse a Daniel. O rei falou para Daniel antes de lançar na cova dos leões. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Até o rei, falou que Deus ia livrar Daniel, que viu que Daniel era tão fiel a Deus, que Deus ia livrá-lo, mesmo de uma coisa tão perigosa que era a cova dos leões. Aí no versículo 18, fala assim: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, não comeu nada. Ele ficou tão triste que ele nem comeu. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele sono, nem conseguiu dormir. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Ele foi correndo, para onde Daniel ficou. E chegando-se à cova, isso no versículo 20, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou, ficou muito feliz em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Então, os pedacinhos que a tia leu foi do 20 até o 23. Então, olha só, Daniel fiel a Deus, ele não se prostrou diante desse mal que poderia acontecer a ele. Ele continuou orando. Aí a pessoa pensa: tia, tem dia que eu nem lembro de orar. Tem pessoas, que não oram hora nenhuma. Tão fácil ficar sem orar? Não, não é tão fácil, porque Daniel tinha comunhão com Deus. E quando a gente tem comunhão com Deus, o ama de verdade, a gente quer falar com Deus, quer conversar com Deus. Como assim, tia? Está orando, está conversando com Deus, como se diz, agradecendo a Deus pelas coisas que Deus faz, pedindo a Deus nossas necessidades, não é? Então, a gente não pode ficar sem orar. E assim Daniel, ele não desistiu de ter a comunhão dele com Deus, e Deus o livrou, mostrando que quando nós temos comunhão com Deus, Deus nos guarda, nos protege, nos abençoa, assim como fez com Daniel. E olha só o que aconteceu com os outros que fizeram mal a ele. No versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha só, quando alguém não faz a vontade de Deus, quando alguém é mau, não só ele se dá mal, como a família dele. Acabou o quê? Que a punição foi para eles e a família deles também acabou sendo punida, Foram mortos por causa disso. Assim como também a pessoa, quando serve a Deus, é abençoada. Tanto a nossa vida, como também a nossa família é abençoada. Não é isso? As bênçãos de Deus alcançam a nossa vida e a nossa família. E aqui, olha que lindo. Então, o rei Dario, o que ele fez? No versículo 26, o rei Dario fez um decreto, olha que decreto bonito dessa vez, pelo qual em todo o domínio do meu reino, o rei Dario falou, o decreto, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva. 27. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha que lindo. Quando a gente faz a vontade de Deus, as pessoas veem a presença de Deus na nossa vida, vê as bênçãos, vê os livramentos na nossa vida, e aí as pessoas vão reconhecer que o nosso Deus é vivo, poderoso e que pode nos livrar, que pode nos abençoar, que nosso Deus é o Deus do impossível. Tá vendo? Como que é importante a gente fazer a vontade de Deus e fazer com excelência, buscando ler a palavra para conhecer a vontade de Deus e a cada dia mais mostrar nosso amor a Deus praticando a palavra de Deus. Viu? Então, Deus abençoe muito a vida de vocês e a família de vocês. Fique com Deus. Beijo para vocês. Tchau!